Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 2 de junho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Os assuntos que vamos ver neste vídeo são fim da guerra antes do inverno, Moscou sem combustível, a Ucrânia destrói a exportação russa e terrorismo russo atinge Odessa e outras regiões da Ucrânia. O chefe do gabinete presidencial ucraniano, general Kirill Budanov, confirmou que encerrar a guerra contra a Rússia antes do inverno de 2026 é uma meta perfeitamente realista e alinhada com as ações estratégicas do presidente Volodymyr Zelensky. Enquanto isso, a massiva campanha de drones da Ucrânia contra refinarias russas estrangula o abastecimento de Moscou, justamente onde o ditador da Rússia não queria que chegassem esse tipo de problemas, porque isso gera insatisfação e uma potencial e cenário para manifestações contra o regime do ditador. E chegou esse racionamento, o racionamento de combustíveis na capital, com prejuízos bilionários para o Kremlin e a máfia que está instalada lá. Em contrapartida, as forças russas continuam seus ataques covardes com drones contra áreas residenciais em Odessa e múltiplas regiões ucranianas, deixando mortos e feridos. Venha comigo, assistam esses vídeos até o final para entender a virada tática no campo de batalha. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Peço a todos que deixem o seu like, compartilhem com suas redes sociais e comentem a sua opinião sobre os assuntos que vamos debater aqui. Muito obrigado e eu conto com vocês. Bom, vamos ver então o fim da guerra antes do inverno de 2026. Os ucranianos acham que é realista. Quando eu digo os ucranianos, é o chefe de gabinete dele, que é o Kirill Budanov, ele é o ministro hoje mais importante na Ucrânia, né, em relação ao presidente Zelensky, e também o presidente Zelensky acha que isso é possível. Segundo o general Kirill Budanov, terminar a guerra da Rússia na Ucrânia antes do inverno é perfeitamente realista. É uma meta viável encerrar o conflito contra os invasores russos antes do inverno de 2026, afirmou o chefe do gabinete da presidência ucraniana. A declaração foi dada em resposta direta ao jornal Kyiv Independent. A posição de Budanov está totalmente alinhada com as recentes diretrizes estratégicas apresentadas pelo presidente ucraniano. O presidente afirmou que a janela para negociações de paz eficazes permanecerá aberta até o inverno. Isso ocorre exatamente no momento em que Moscou perde progressivamente a iniciativa no campo de batalha. Aliás, esse ano, Moscou, as iniciativas que ele tentou fazer, ele foi derrotado em todas elas. E agora está lá Borocochó sem iniciativas. E questionado sobre o planejamento, Budanov concordou integralmente com esta avaliação do cenário. O presidente nos incumbiu de tentar pôr fim a esta guerra o mais rápido possível, declarou o general Budanov. Ele confirmou que o objetivo central é encerrar as hostilidades o quanto antes, de preferência antes do rigoroso inverno. O pronunciamento oficial foi feito durante importante fórum de arquitetura de segurança realizado em Kyiv. Como chefe do gabinete da presidência, farei tudo o que estiver ao meu alcance para atingir o objetivo estabelecido pelo presidente da Ucrânia, reforçou a liderança ucraniana. Budanov descreveu o objetivo estratégico como absolutamente correto, oportuno e muito bem ponderado. Segundo a sua análise, uma série de fatores práticos sugere que há esperança real de vitória. A Rússia poderá ser forçada a concordar com uma proposta firme para cessar as hostilidades devido à pressão militar ucraniana. E eu ainda avalio que a Rússia está em condição econômica muito difícil mesmo. Eles estão resistindo na teimosia e porque o ditador da Rússia não se importa com a economia russa e não se importa com o povo russo também. Como ex-chefe da espionagem, o Budanov demonstra profunda confiança nos dados de inteligência que apontam o desgaste das forças de Moscou. Então eu acho que é possível, vai depender muito do Vladimir Putin, que continua fazendo rompantes
de vitória, rompantes de que tudo está indo bem como planejado no teatro de operações. Mas a economia está afundando. Ele vai acabar sendo puxado para baixo e, principalmente, a pressão dos oligarcas e a pressão do povo russo, que já não quer mais a guerra, é que vai ajudar a definir o cenário final dessa guerra. Campanha contra refinarias impõe limites de combustível em Moscou. Isso prejudicou muito os negócios de exportação da Rússia. A campanha militar da Ucrânia contra as refinarias da Rússia já impõe severos limites de combustível, e principalmente em Moscou. Moscou está sem combustível. É racionado o combustível para venda nas bombas de gasolina para o povo. A crescente escassez de combustível na Rússia atingiu em cheio a região da capital russa. Múltiplos postos de gasolina na província de Moscou começaram a limitar drasticamente a venda de combustíveis para os cidadãos. Na área de Novaya Moskva, os postos passaram a limitar a venda de gasolina a apenas 60 litros por cliente. Já a venda de diesel foi restrita ao máximo de 100 litros por consumidor. Essa escassez severa ocorre em meio à campanha contínua e implacável da Ucrânia contra a infraestrutura petrolífera da Rússia. Os ataques ucranianos miram com precisão cirúrgica as refinarias, oleodutos e depósitos de combustível dos russos. A crise de combustíveis está se agravando rapidamente em território russo. A escassez de combustível para veículos civis e militares se espalha agora pela região da própria capital russa, que Putin queria ver isso longe de lá. Segundo informações reveladas pelo renomado veículo de comunicações The Moscow Times, a situação é alarmante para o Kremlin. Os postos de gasolina em Novaya Moskva, a área incorporada que está nos limites de Moscou, existem avisos explícitos de racionamento, bem como por toda a cidade começaram a colocar agora. Este procedimento emergencial de distribuição de combustível permanecerá em vigor até o novo aviso, aponta um relatório oficial. Enquanto isso, os preços dos combustíveis estão subindo de uma maneira descontrolada e vertiginosa nos postos de toda Moscou, inclusive a região metropolitana. Segundo dados coletados pela Associação de Combustíveis de Moscou, a inflação atingiu em cheio os derivados de petróleo. Os preços do diesel registraram outro aumento extremamente significativo na última semana. A gasolina também ficou consideravelmente mais cara para o consumidor russo. O aumento dos preços no varejo foi impulsionado principalmente pelos reajustes nos postos operados pela empresa privada Neft Magistral. Pressionada, a Rússia também foi obrigada a impor uma proibição total às exportações de combustível de aviação. A medida reflete a crescente pressão sobre o abastecimento interno provocada pelas perdas logísticas da Rússia. Enquanto isso, drones ucranianos intensificam ataques e prejudicam a exportação russa. Campanhas tecnológicas de drones de Kiev estão se intensificando a cada dia. Nos últimos meses, a Ucrânia aumentou consideravelmente os ataques de longo alcance contra a infraestrutura petrolífera da Rússia. Os alvos prioritários incluem refinarias estratégicas, estações de bombeamento e instalações de energias vitais para o esforço da guerra de Moscou. Segundo cálculos econômicos detalhados pela Bloomberg, a Ucrânia estabeleceu um recorde histórico em tempos de guerra. As refinarias de petróleo russas foram atacadas com sucesso dezenas de vezes em um curtíssimo espaço de tempo. Mais de 10 ataques adicionais tiveram como alvo direto os grandes oleodutos e depósitos de armazenamento estratégicos. Postos russos voltados para a exportação de energia também sofreram danos severos com as incursões ucranianas, ou seja, e o Estado-Maior ainda informa que esses ataques irão continuar, e isso agravado ainda pela crise de petróleo internacional por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Enquanto isso, o terrorismo russo, como sempre, atinge áreas residenciais em Odessa e outras regiões ucranianas. O terrorismo russo continua atingindo deliberadamente áreas residenciais em Odessa e em várias partes da Ucrânia. Ataques brutais das forças russas deixaram mortos e dezenas de feridos em todo o território ucraniano. Um drone russo atingiu diretamente uma área residencial densamente povoada na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia. A Rússia lançou ataques violentos com drones durante a noite contra Odessa.
Os alvos escolhidos pelos russos foram áreas residenciais e infraestruturas industriais civis. Um dos drones atingiu um prédio de apartamentos e vários andares. O impacto destruiu parcialmente unidades residenciais do primeiro ao quarto andar, conforme relatou o governador da província de Odessa, Oleg Kipper. E diversos civis foram feridos neste ataque covarde contra os moradores da cidade portuária de Odessa. As vítimas receberam atendimento médico emergencial e as equipes de resgate agiram rapidamente no local do impacto. A investida criminosa contra Odessa faz parte de uma ofensiva muito mais ampla realizada com drones de fabricação estrangeira. A Força Aérea Russa lançou centenas de drones de ataque do tipo Shahed contra cidades ucranianas durante a noite. A heróica Força Aérea Ucraniana e suas defesas aéreas responderam com extrema eficiência, abatendo a esmagadora maioria das ameaças. Como consequência direta dos bombardeios russos, alguns consumidores sofreram interrupções no fornecimento de energia elétrica. Regiões afetadas pelo apagão parcial incluíram Dnipropetrovsk, Jitomir, Zaporizhia, Odessa, Sumi, Kherson, Kharkiv e Cherniv. O Ministério da Energia agiu rapidamente para restabelecer o serviço e apoiar a população civil em toda a Ucrânia. Foram registrados 3 mortos em toda a Ucrânia e também mais de 60 feridos. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês para inscreverem-se no canal, aqui vocês viram a verdade. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.